Eu volto para o meu comentário inicial, né? Eu acho que não dá para a gente dizer que a psicologia é uma ciência, porque eu entendo a psicologia como uma disciplina, uma Sim. área de conhecimento, né? Isso já livra de muitos problemas. Agora, dentro dessa área de conhecimento, né, eu acredito que existem abordagens que são científicas, dessa questão que você falou, Sim, né? E abordagens que não são. sim, Então, eu entendo desse jeito. Não é a perfeito. psicologia. Dentro da psicologia, você tem abordagens que buscaram essa cientificidade, e eu acredito, como falei anteriormente, que conseguiram, né? E abordagens que nem quiseram tentar, porque não acham que isso é necessário, porque os pressupostos dessas abordagens, como no caso da psicanálise, não sei no caso da logoterapia, mas me parece algo um pouco que tem uma certa paridade no entendimento desse sentido, não que não tenha uma leitura do sujeito igual, não, mas que tenha uma paridade no sentido de, não é isso que eu estou preocupado, vamos dizer assim, né? Não parece estar preocupado com essa cientificidade como a análise do comportamento e as terapias cognitivas estão, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, tem uma página, né, da Associação Americana de Psiquiatria, que é a divisão 12 da APA, que se você entra lá e você, sei lá, eu tenho um transtorno obsessivo compulsivo, eu boto lá transtorno obsessivo compulsivo e lá sai todas as terapias que já foram testadas para transtorno obsessivo compulsivo. E ela disse essa terapia, né? Se essa terapia ela tem um rigor de testagem tipo padrão ouro, padrão moderado, padrão baixo, ou se ela é iatrogênica, ou seja, que se o que viu sobre isso, né, não funciona mais. Eu, claro, né, estou dentro da terapia cognitiva e, como eu digo, me apaixono por ela a cada dia, eu acho super importante. Na verdade, isso devia ser mais divulgado. Eu acho que as pessoas tinham direito de, quando buscam um psicólogo, saber o que é que ele faz e se aquilo tem comprovação que funciona para aquele problema que ele tem ou não, né? E por quê? E por que que a gente tem que se atualizar nesse sentido? Por exemplo, na polícia eu trabalho muito com estresse pós-traumático, que é uma demanda que os policiais são mais vulneráveis. Quando eu comecei a estudar estresse pós-traumático, né, a gente tinha um método de tratamento que era o debriefing psicológico. Então, o debriefing psicológico existia, ele era defendido para ser feito em grupo, era um método para você fazer logo após o trauma e tarará, tarará. E aí, a primeira portaria que a gente fez na polícia, né, para organizar o trabalho, o fluxo da assistência com relação a isso, tinha lá uma parte, né, que estava baseada nessa ideia do debrief psicológico, a pessoa que sofreu um evento traumático, ela tinha que ser atendida em até 48 horas. O primeiro atendimento tinha que ser feito em até 48 horas. E aí, isso mudou, né? A literatura ia dizendo assim, não há evidências de que o debriefing psicológico funciona. E aí meio que cabia ao profissional, tá, não há evidências também que não funciona. Então, tinha pessoas que queriam usar, tinha pessoas que não queriam. Agora, né, se você for hoje nesse site da divisão da ABA, ele já tem uma postura diferente. Ele diz assim, não use. Prejudica as pessoas, né? As pessoas que são atendidas 48, entre a hora do evento traumático e em 48 horas, elas pioram. Então, não faça. Então, acho que é um guia importante, né? E aí, o que que a gente mudou? A partir disso, a gente já mudou a nossa ideia e a gente só atende a pessoa 72 horas depois. Por que 72 horas depois? É porque saiu da minha cabeça, que eu acho que é interessante, 72 horas eu acho que é um tempo. Não, porque o DSM, que é o Manual de Saúde Mental, com que os psicólogos seguiam, né? A gente usa aqui no Brasil os códigos CID porque a gente tem que botar o CID no atestado, mas o que a gente usa para estudar saúde mental é o DSM. O DSM, ele diz que um transtorno de estresse agudo, que é o que você pode desenvolver a partir de um TEPT, né, de um evento traumático, ele só pode ser identificado a partir de 72 horas. Porque até 72 horas, qualquer coisa que a pessoa apresentar vai ser considerada normal por causa do trauma que ela sofreu. Sim, Agora, se depois de 72 horas ela tem aquela quantidade de sintomas, persiste, né? traz prejuízo para a vida, ela vai ter o O TEA. TEP. Então, isso para mim guia o trabalho do clínico com uma segurança extremamente importante, porque é você fazer algo que você sabe por que está fazendo e você sabe qual é o resultado que você espera.
Se você não tem o resultado que você espera, né? Ou também, né? Até guardei uma fala aqui do André, né? Que é muito diferente da visão que a gente tem nas terapias cognitivas. Nós trabalhamos com o que se fala. O objeto de estudo é, vamos dizer, o que se fala. Na terapia cognitiva, não. A gente não só trabalha com o que se fala. Por quê? Porque o que esse sujeito tem, entra sim, eu também trabalho com isso. Então, se uma pessoa, você estava falando aqui antes da gente começar a gravar sobre TDAH. Se eu sei que um paciente tem TDAH, eu estou trabalhando com isso, uma questão biológica. Se o paciente é autista, hoje a gente sabe que é um problema do neurodesenvolvimento. Então, para mim não faz sentido, se hoje eu sei que o autismo é um problema do neurodesenvolvimento, eu continuar com teorias de um tempo onde a gente não tinha recursos para estudar o autismo como a gente tem hoje, e que tinham interpretações diferentes com relação a isso. Para mim não faz sentido. Sim. Eu já não olhar isso a partir dos avanços da ciência médica, biológica, enfim, para poder fazer a leitura desse paciente e ter um trabalho terapêutico que vai estar alinhado com essas descobertas. Perfeito. Concordo com muitas coisas. Discordo também de muitas coisas. Fica à Essa é a vontade. graça desse podcast. Você não entendeu aí, Tedê? Principalmente as discordâncias. Olha, Ele quer fogo no parquinho, vocês não perceberam ainda não. Agora, então, fogo no parrão, olha, esse processo científico aí, evolução científica.